Oi, gente nossa, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo mais uma vez a este canal Verdadeira Graça. Desse que vos fala seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Eu tenho uma mensagem para nós. E o título da mensagem é essa: Você tem um chamado de Deus? Esse é o título da mensagem. Eu quero agradecer a todos vocês que estão comigo durante esses 4 anos e meio. Já estou aí, já aproximando aí mais de 900 e tantas mensagens. Eu tenho um compromisso e eu gosto do que faço aquilo que gosto, sou realista, gosto da realidade. Eu vivi muito dentro, mergulhado na mentira, nos erros, mas hoje eu conheço e acredito muito no que está aqui dentro. Se isso aqui estiver errado, não é culpa minha. Mas eu creio que este livro mudou e muda a vida de muita gente. Então o tema da mensagem é esse. Você tem um chamado? Eu tenho um chamado. É o título da mensagem. Você tem um chamado de Deus? Eu tenho. Mas que Deus que te chamou? Como você pode provar que você tem um chamado de Deus? Deus não chama homem nenhum. Acabou. O último homem que Deus chamou, quem foi? Foi Saulo de Tarso. A partir de Saulo para cá, Deus não chamou mais ninguém. Todos que se levantaram por conta, até mesmo Matias foi se levantado pelos apóstolos. Após pegar lá, e você mesmo, Matias. Judas morreu? Nós vamos colocar você no lugar de Judas. Pegaram lá, Matias, fizeram lá aquela cerimônia e tal. Pão, você agora é um apóstolo. Mas o que Matias fez? Nada. Ele escreveu uma linha dentro desse livro. Não existe uma passagem. Matias estava em tal lugar porque Deus usou. Não foi Deus que chamou. Quando Deus chama o homem, Deus dá responsabilidade a um homem e uma mulher. Então Deus honra aquilo que dá ao homem. Mas eu pergunto, está cheio de pessoas aí dizendo que foi chamado por Deus, que tem um chamado de Deus. Mas se você tivesse um chamado de Deus, você não seria um mentiroso. Você não enganaria o povo da forma que você engana. Você olha para a vida dos santos lá do primeiro século, dos apóstolos, do que eles viviam e do que eles faziam, o que eles vestiam, o que eles comiam, onde eles dormiam. Eles andavam de avião, eles andavam de carro blindado. O que esse povo fazia? Fazia suas caminhadas de a pé, muitas vezes num barquinho, remando o barquinho, andava no lombo. Alguns talvez tinham o privilégio de andar no lombo de um camelo, nem um burrinho. O próprio Jesus não tinha nem mesmo um jumentinho para andar. Ele pediu que um dos seus discípulos lá desatasse um jumentinho e trouxesse, porque estava escrito lá em Zacarias 9:9, eis que o teu rei virá sobre Jerusalém, montado num jumentinho, filho de jumento. Então tinha que cumprir essa profecia. Então, os discípulos comiam o que se dava para eles. Os discípulos tinha, como se diz, o Faustão se dizia, eles tinham que se virar nos 30. Passava dias sem comer. Passava muitas vezes dentro da prisão. Era espancado, era apedrejado, era refugiado. Que honra tinha Pedro, que honra tinha Paulo, que honra tinha João, qualquer um desses apóstolos. E eles foram chamados por Deus. E aí? Eles receberam o chamado, vinde, vem, deixa suas redes.
o seu trabalho de pescaria, vem, segue-me, vem. E foi chamando. Eles tiveram chamado. Saulo, lá no caminho da Damasco, foi o último. E dele para cá, aonde registra nesse livro aqui que existiu uma chamada de alguém? Mas como você aparece, vai lá, arruma um salão, enche de cadeira, que hoje nem banco vocês não põem mais, porque um banco custa caro, custa mais de R$ 1.000 cada banco. Vocês compram aquelas cadeirinhas de plástico, aquelas cadeirinhas que não aguenta quase nada, não tem... Então vocês compram aquelas cadeirinhas baratinhas, enche lá de cadeirinha e começa com as mentiradas de vocês, trazendo o povo, põe uma placa lá na frente, fazendo aquela enganação e aquela mentiraiada, e vai trazendo o povo, acredita nas mentiras de vocês e vão para lá, porque isso aconteceu comigo. Eu posso começar a falar de mim mesmo, porque eu acreditei nessas mentiras. Eu fiquei 44 anos lá dentro, mesmo discordando, muitas vezes, de alguma coisa, mas alguém dizia assim, irmão Nilson, cuidado, hein? Talvez é o diabo que está usando a sua mente. Você não pode discordar do nome de Deus. Se ele falou isso, é porque ele está sendo usado pelo Espírito Santo. Mas, irmão, Não, você não pode. Não se levanta contra o juízo de Deus. Cuidado. Tome muito cuidado. Então a gente tinha aquele temor, aquele medo. Por que a gente tinha um medo? Porque eles diziam que do outro lado tinha um inferno. Um lago de fogo. Você só tinha 2 caminhos. Enquanto não existe 2 caminhos, não existe nenhum caminho. Então tinha 2 caminhos. Um que levava ao céu, outro que levava ao inferno. E esse livro desmente. Não existe caminho nenhum. Morrendo o homem, ele deixa de existir. Pronto, acabou. E aí? Como é que você pode contradizer contra este livro? O homem, quando ele nasce, lá no capítulo 14:5 de Jó, Deus determina um tempo para que ele viva aqui. Como aquele... Você viu aquele acidente que aconteceu daquele avião? Morreu todos os passageiros. Uma porta abriu, aquele povo tudo morto, pegando fogo, aquele homem saltou, saiu andando. Todos os que estavam ali dentro, e os demais e mais, aquelas casas que estavam ali, tudo morreu, 200 e tantas pessoas. E só ele se salvou. Por quê? Porque a hora dele não era chegada. Deus determinou. Eu conheço pessoas que tomaram 10, 11 tiros. Conheço pessoas que tomou mais de 10 facadas. E continuou vivendo. Sabe? E conheço pessoas que tomou um tirinho. E não foi nem num lugar mortal. Foi na perna e morreu. A pessoa tomou uma facada, morreu. Então, o tempo de vida, Deus determina desde o dia em que uma criança nasce, sai do ventre da mãe, ele tem um tempo determinado. Não adianta você querer questionar, querer bater de frente com esta palavra, porque Jó disse, não atrasa e não adianta um dia. Tem gente que uma simples febre, a pessoa está sentindo uma... Eu conheço, eu nem vou entrar nessa área aí, mas eu conheço pessoas que estavam sentindo uma pequena dor de cabeça. Foi levado ao hospital. Chegou no hospital, saiu lá dentro de um caixão. E aí? Eu conheço pessoas que estavam desenganadas pelo médico. O médico chegou a dar até os dias de vida da pessoa. A pessoa está aí viva. E aí? Porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Deus é o controlador da nossa vida. Queira ou não queira, seja ele crente ou não crente, religioso ou não, seja ele quem for, a vida de todo ser humano está nas mãos de Deus. Então, meu irmão, não adianta você talvez diz, não, mas eu tenho um chamado. Prova o chamado que você tem. Quem te chamou? Eu fui, já contei meu testemunho, eu fui chamado pelo meu líder no início de evangelista.
Eu comecei, logo no início, assim que passei pelo batismo, eu já comecei a pregar. E eu pregava com eloquência. Eu era jovem naquele tempo, eu saía pelas igrejas, era convidado, e eu pregava com eloquência, arrumei um paletó, jeans, e saía a todo vapor pregando. Mas quem é que me chamou? Ninguém. Simplesmente, ele faltou num culto uma vez, porque ele não estava bem de saúde, e na hora, acabaram de fazer ali o chamado louvor, e não tinha quem pregasse. O outro, meu companheiro, que era também obreiro, diz, não, eu nunca preguei, eu não sei pregar. E eu também nunca tinha pregado, mas eu me levantei de pé e preguei a passagem, lá do capítulo 2 de Marcos, aquela passagem dos 4 homens que desceu, aquele coxo numa cama, aonde estava Jesus. Eu preguei aquela mensagem. Peguei um vidro de óleo, ungi todo o povo ali, correram e falaram para o pastor, vixe, mas o irmão nisso pregou, orou pelo povo e tal. Ah, é? Então eu quero ver ele pregar. Aí começou a me pôr para pregar e ele ficava sentado no auditório e eu pregando. A partir de hoje você é um evangelista. Te consagro, você é evangelista. E eu pergunto, foi Deus que me chamou? Não. E dali, a partir de hoje você vai ser pastor. Vou te ungir, você é pastor. Foi eu e minha esposa na frente, perante mais de 600 pessoas, derramaram aquele óleo de soja, eu creio que é de soja, que eles não compram óleo caro, na nossa cabeça. Você hoje é pastor. Agora eu pergunto, foi Deus que me chamou? Se Deus tivesse me chamado, Deus não tem dúvida. Se Deus te chamar, meu irmão, você nunca sai da presença de Deus. Quantas pessoas estão indo de igreja em igreja, de movimento em movimento? Por quê? Porque ele não encontrou Deus. Deus não está ali. Deus não está naquela que você pensa que está. Passa um tempo, você fala, mas eu vou na outra, porque aquela outra está fazendo milagre. Tinha uma irmã da nossa igreja, que ela disse assim, eu vou para a Universal. Mas irmã, a irmã se converteu aqui, foi batizada aqui, toda a sua família, suas filhas, tudo aqui. Não, vou para a Universal, porque lá tem poder. Lá a gente vê poder lá. Agora aqui a gente não vê poder. Tá bem, foi para a Universal. Passou pouco tempo, largou tudo para lá, caiu no mundão. Quer dizer, então, se você tem um chamado que não tem, isso é uma mentira. As pessoas se colocam por conta. Como hoje, você quer ser um advogado? Basta você fazer uma faculdade, depois ir do AB. Você quer ser um médico? Vai cursar, entra na faculdade. O que você quiser ser, você tem que estudar. Você quer ser um padre? Estuda, você já está ciente, sabendo que você vai passar pela faculdade, depois você vai fazer a prova e você já é um padre formado. Você já tem uma capela para você dirigir. E para você ser pastor? Basta o camarada lá colocar a mão na sua cabeça, despejar óleo na sua cabeça que você já é um pastor. E aí? Foi Deus que te chamou? Porque é bem claro, se Deus chama um homem, Deus honra aquele homem. Todos os profetas, sacerdote, rei que Deus levantou, não os que vieram por conta, que Deus levantou, Deus honrou. Mas nos dias de hoje acabou. Não existe mais homens de Deus. E tampouco mulher de Deus, porque Deus não tem homem, nem Deus tem mulher. Eu sou um homem de Deus. Deus me levantou. Parece, não tem mais ministério, acabou. Os ministérios acabou no primeiro século. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo dizendo que todos esses dons cessariam. E quando cessou esses dons? Ele diz, quando o que é perfeito vier. Quando o que é perfeito vier, todos esses dons vai desaparecer. E o que é perfeito já veio. Então não adianta você ficar cantando de galo, nem querendo bater nessa tecla, que não existe mais dom de cura, dom de falar em outros idiomas, dom disso, dom de maravilha, dom disso, dom... Isso acabou.
dom de profecia, dom de revelação, que nunca existiu dom de revelação dentro desse livro, dom nenhum. Hoje existe, que eu acredito, que existe umas pessoas que sabem falar melhor do que a outra, uma pessoa com mais inteligência do que a outra, umas pessoas que sabem como lidar com pessoas melhor do que a outra. Então essas pessoas se colocam lá como homens de Deus. A maior parte desses homens que estão aí, esse movimento que você vê aí desses grandes homens que estão na televisão, que estão aí com dezenas, centenas ou até milhares de templos espalhados. Eu trabalhava no banco. Eu trabalhava no hospital. Eu trabalhava na prefeitura. Trabalhava na roça. E hoje Deus me chamou. Tem aí um baiano aí, um pregador aí meio famoso aí da Bahia aí, que diz que ele era da roça. Trabalha na roça hoje, Deus me chamou, já fui em vários países pregar e tal. Deus chamou? Não, meu irmão, acabou. O ministério de Deus encerrou. Quando ele disse, ide e pregai, para quem que ele estava mandando? Ele estava mandando para os seus apóstolos. 19, versículo 19 e versículo 28 de Mateus. É-me dado todo o poder. Ele apareceu a quem? Aos apóstolos. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide por todo o mundo. Mas que mundo? O mundo de Israel. O mundo judeu. Porque os apóstolos só pregou ali. Os apóstolos não vieram para outros países pregar o evangelho. E os apóstolos fizeram aquilo que o Senhor mandou eles fazer. E ponto final. Agora você olha para Hebreus, capítulo 8. Né? Você vê ali no versículo 10 e 11, ele diz, a ninguém falarei mais o meu nome. Nem o seu filho, nem o seu próximo, porque todos me conhecerão, diz o Senhor. Quer dizer, então Deus mandou parar. Ele falou que não é para falar mais. Porque o nome de Deus ele é conhecido do mundo inteiro, mas o Deus, que Deus? Então quando você fala assim, tem um chamado, mas chamado por quem? Que Deus é esse que te chamou? Porque existe mais de 1 milhão de Deus. Que Deus é esse que te chamou? Porque se esse Deus te chamou, ele tinha que te honrar. Honrar com curas, com maravilha, com os milagres, com os prodígios que aconteciam na vida dos apóstolos. Porque Jesus se foi para o céu, mas os apóstolos continuou a mesma obra que Jesus fazia, os apóstolos faziam. Vocês sabem que até a sombra, Atos 5 e 15 de Atos, até a sombra de Pedro, o povo acreditava que eles ficassem na sombra. Quando Pedro passasse, a sombra tocava, o povo era curado. O povo acreditava que Paulo, ao tocar nas vestes e nos lenços, eles pegavam um lenço, tocava em Paulo e pegava aquele lenço, punha neles ou levava nos seus familiares, nos seus doentes, era curado. Atos 19, versículo 11. Você encontra. Agora, aonde tem esses homens? Aonde tem? Não existe. Eu desafio qualquer homem que diz que tem poder. Eu tenho aqui amigo, eu tenho aqui um sobrinho da minha cunhada que nasceu cego. Está hoje com 32 anos. Vem aqui. Entre em contato. Eu quero ver você curar ele. Se você chegar e colocar a mão na cabeça dele e curar ele, eu creio, eu faço um desafio, eu creio. E eu tiro todos os meus vídeos, com quase 1000 mensagens, que eu já estou aproximando de 1000, e eu fecho o meu canal, tiro tudo. E vou passar a crer nessas mentiras suas. Cadê? Entre em contato. Deixe seu comentário aí. Eu vou pegar essa pessoa. Nós vamos marcar um local. Você vai curar ele. Se eu curar ele, eu tiro meu canal. Pronto. Porque isso não existe, meu. Para com essas mentiras. Deus não chama homem nenhum. O último homem foi Saulo no capítulo 9 de Atos. E acabou, ponto final.
Deus não chamou mais ninguém. Todos que se levantou ali depois da destruição do templo, se levantou vários homens, mas se levantou fazendo o que fazia a velha aliança. Então, Policarpo, quem foi Policarpo? Quem foi Inácio? Viveu ali no século 110, no século 150, viveu ali vários homens, os vários homens que existiu. Depois veio Constantino, no ano 320, 319, levantou esse movimento aí romano e vem vindo até o dia de hoje. Não tem chamado, não existe mais chamado. É isso que você tem que pôr na cabeça. Que não existe chamado de Deus. O ministério de Deus encerrou no primeiro século, quando tudo acabou, lá em Coríntios capítulo 13, versículo 11. Todas essas coisas, Paulo diz que permaneceria a fé, o amor e a esperança e ponto final. Você tendo essas três coisas, basta. Você tendo fé. Isso é importante, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a esperança e o amor. Pronto, final. Meu irmão, vou ficando por aqui. Eu creio que você não tem dúvida. Se você não é inscrito, escreva, curte esta mensagem. Você está me ajudando a este canal a crescer e tirar muita gente de dentro dessas falsas religiões, dentro esses desigrejados e desviados que estão aí por todo este nosso Brasil. Graça e paz para todo. Goodbye, goodbye.